conseguir uma nova reencarnação, você precisa estar em um certo nível de possibilidade, de desenvolvimento, que não vai ser uma coisa imediata. Quer dizer, tem tanta coisa que nós podemos estudar só nesse pequeno parágrafo aqui, então é importante a gente estar meditando sobre isso, né? E Anacleta foi encontrar com esses mentores. Acho que eu precisava de uma aguinha, se alguém puder. Eu vou cuidar. Espera um pouquinho. Obrigada. Eu nem vi, tá? Anacleta, quando foi conversar então com esses mentores, acho que ela foi buscar outra, não sei porquê. Tudo bem. Aí eu não consigo falar com bala na boca, mas eu agradeço. Vamos lá que os espíritos ajudam. Depois provavelmente eu termino. Já aconteceu comigo isso outras vezes. Na hora que eu terminar de fazer a palestra eu não tenho mais voz, mas no momento está tudo bem. Então ela chega para os mentores e fala: olha, eu queria que você revisasse aí o meu plano de reencarne, porque o meu corpo está bom demais para ser reencarnado. Eu preferia que eu tivesse algumas deficiências. É porque eles falaram: mas está tudo tão bom, o que você quer que a gente mude aqui? Ela falou: exatamente, está bom demais. Eu não quero ter distrações por causa de, eventualmente, até inclusive uma beleza física. Então, deixa eu ser normalzinha, não preciso ser supermodel, né? Porque ele está pedindo para mexer na tireoide, inclusive, para que não se desvie dos objetivos. Vejam que interessante, né? Um espírito que já tem um esclarecimento, que tem essa determinação. E outra coisa, para ela ter recebido a concessão de reencarnar com esses 4 espíritos, 40 anos, 30 anos para a concessão, é porque eles falaram: ela pode. Porque Deus não dá a carga maior do que nós podemos carregar. Né? Se a gente está acontecendo coisas com a gente, é porque, em princípio, a gente pode dar conta daquilo. Então, é um espírito que pode dar conta disso. Mas, mesmo assim, ela falou: olha, eu sei que quando a gente chega lá, a coisa não é bem assim, a gente se distrai. Então, se vocês puderem, né, atrapalhar aí um pouquinho o meu plano, é capaz de ser mais benéfico para mim, né? Muito obrigada. Aí apresento um outro caso, que é um caso de um amigo do Manassés. Esse caso, então, como diz assim, esse amigo cometeu um crime há 100 anos, assassinando um pobre homem a facadas, e a vítima ligou-se fortemente a ele. O ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho através de ataques sistemáticos de pensamento mortífero. Traduzindo para o português, que às vezes eles falam, né, de uma forma elaborada. Assim, esse homem cometeu um assassinato, a sua vítima transformou-se em obsessor. E como obsessor, com raiva, com ódio, porque houve o assassinato, passou diariamente a minar, atacar as resistências desse espírito, a ponto de que comprometeu tanto a sua saúde que ele veio a desencarnar dessa forma também. Então ele desencarnou com o organismo em dolorosas condições, mas após muito tempo nas zonas purgatoriais e tentando realizar um trabalho de bem, ele conseguiu, né, ser resgatado, começou a crescer espiritualmente, procurou trabalhar para auxiliar a sua vítima, teve sucesso nesse trabalho, conseguiu resgatar aquele que foi a sua vítima, né? Mas acontece o seguinte: mesmo que agora a vítima já não falou, tá tudo bem, existe uma dívida. Ele fez um trabalho de resgate dele mesmo, trabalho de resgate da sua vítima, mas ainda havia o assassinato. Nesta próxima reencarnação,
Então ele estava ali no departamento de reencarnação escolhendo uma forma de saldar o restante da sua dívida em relação à sua própria consciência. Lembre-se que quando nós falamos de dívida, nós não temos dívida com Deus. Nós temos dívida com a nossa própria consciência. Não é Deus que nos pune. Somos nós mesmos, através do pensamento, do sentimento de culpa, de remorso, de situações que provocamos e quando nós caímos no erro. Então, aqui diz que ele, apresenta no desenho esses pontinhos pretos, que numa certa altura da sua existência ele vai apresentar uma úlcera. Agora a pergunta é o seguinte: ele vai ter essa úlcera ou não vai? O que vocês acham? Vai depender, né? Fala alto que eu sou surdinha. Vai ter. Sim ou não? Sim. Alguém achou sim, quem acha não? Pode ser sim, pode ser que não. Gostei dessa resposta. Essa probabilidade. Né? E por que pode ser que sim e pode ser que não? Sendo seu trabalho, mas se eu trabalhar também, né? Então pode ser aliviado até. Exatamente, porque quando nós reencarnamos, nós podemos reencarnar com compromissos como esse, mas a gente não precisa evoluir pela dor. A gente deveria sempre evoluir pelo amor. Quem escolhe a dor somos nós. Então, se ele chegar aqui, ainda que ele tenha essa dívida, você veja, já no próprio plano espiritual, ele já começa a saldar um pouco dessa dívida, a ponto de não precisar morrer a facadas, assassinado. Vai ter uma úlcerazinha ali, né, para ser uma constante forma de lembrá-lo de que, não erre novamente. Mas vamos dizer que graças a todo esse trabalho que ele já vinha desenvolvendo, ao seu próprio resgate, ao resgate com a vítima, ele chega aqui, e começa a se entusiasmar e começa a andar cada vez mais por caminhos melhores e vai fazer um pouco além daquilo que ele estava planejando fazer. Então eles vão dizer, olha, deixa ali. O gene, a genética, a propensão para está lá. Mas se isso vai ser acionado ou não, pode também depender do comportamento que ele vai ter na atual existência. Então, se ele está muito bonzinho, fazendo as coisas muito bem, eles vão dizer, sabe o quê? Vamos dar de vez em quando uma gastritezinha só, entendeu? Não vamos deixar que seja aquela úlcera aqui, daquelas feias. E só para, alguma coisa ele tem que sentir, tem que ser sempre um alerta. Quando está tudo muito bem na vida da gente, a gente esquece da espiritualidade, Enfim, então são situações que acontecem conosco também. Nós reencarnamos com um programa, mas sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer esse programa ser melhor ou ser pior. Então, se a gente escolher amor, vai ser melhor. Se a gente escolher a dor, vocês já sabem a resposta, Então, a vida é uma sinfonia perfeita, Finalmente, depois de todo, isso que a gente falou em poucos minutos, obviamente levou mais de semana lá André Luiz, aprendendo, indo de lá para cá, perguntando, para ter uma noção do como é um processo de reencarnação. Eles vão então agora se dirigir à casa de Adelino e Raquel. Então, para vocês relembrarem, Adelino e Raquel são os espíritos que reencarnaram com o compromisso de receberem como filhos Segismundo, onde os três, numa encarnação anterior, se encontravam num problema de triângulo amoroso, traições e etc. Então André Luiz foi até lá. Quando chegaram na casa já de Adelino, já encontraram aqui o espírito de Segismundo, que se encontrava bastante desalentado, porque assim, Segismundo, sabendo que ele era devedor, querendo o perdão de Adelino,
a oportunidade de renascer, ele sentiu e via sempre que existia uma rejeição muito grande por parte de Adelino para que fosse possível o seu reencarne. Obviamente ele ficava ficando assim mais afetado, ele se encontrava numa situação de desequilíbrio, de desalento, achando que ia perder a oportunidade, né? Então eles vão observar o que acontece durante a conversa da família. Ele já tinha um filho que se chamava Joãozinho, tinha que ser Joãozinho, né? Nossas histórias não têm muita imaginação, vai ser sempre Joãozinho, ou Little John, né? E o que estava acontecendo é que a família toda, nesse momento em que se preparava a volta de Segismundo, se ressentia da presença de Segismundo no sentido de que ele se encontrava assim, né, com o mãozinho bastante acabrunhado, e ao mesmo tempo Adelino, que tinha ódio do Segismundo, porque né, no triângulo amoroso, você já imagina o que acontece, ele também estava assim, bastante arredio, e isso transferia para a relação em família, inclusive, né? Vendo essa situação, o mentor Alexandre se aproxima do menino para promover um tipo de melhora no ambiente espiritual. Às vezes, quando os adultos estão muito ocupados com o seu dia a dia, com os afazeres, fica muito mais fácil para os mentores chegarem perto de crianças ou intuírem crianças para esse tipo de diálogo. E aí temos o diálogo que acontece. Mãe, por que o papai está triste? Porque está preocupado com os negócios. Os negócios deixam ele contente? Sim, deixam. Por que ele fica triste em casa? Que o pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. O que te parece tristeza é o cansaço do trabalho, e aqui ele tem o direito de não esconder suas preocupações. Que pena, né, mamãe? Papai, por que você não reza conosco hoje à noite? Eu tenho estado muito ocupado, mas voltarei mais cedo para rezar com você. Então, nos descreve que, inclusive, eles tinham o hábito de fazer as preces, mas que o pai, pela situação de que estava acontecendo, nem mais as preces em família não estava fazendo, né? Aí, depois ele fala, né, que a conversa com o João lhe fez bem, e ele começa a explicar que ele tem tido pesadelos à noite, né? E esse sonho, como ele diz, né, o pesadelo que ele tinha, é que parece que vinha um homem que ele sentia que queria, que ao mesmo tempo que queria lhe pedir socorro, mas ele tinha horror daquele homem. Então, quer dizer, quando ele encontrava durante o sono, nós sabemos que durante o sono nós nos desprendemos, né? E vamos viver experiências no mundo espiritual. Sigismundo tentava chegar perto de Adelino para pedir perdão, para pedir a oportunidade do reencarne. Mas, obviamente, o que mais vinha na memória do Adelino era alguém que ele não sabia exatamente porquê, mas que ele tinha que ter horror, que ele tinha que ter medo. Então, aquilo sempre lhe intimidava, lhe causava medo, ele acordava assustado e voltava para o sono. E a gente sabe, quando a gente passa noites mal dormidas, com pesadelos e etc., como é difícil a gente estar de bom humor no dia seguinte, né? E era o que estava acontecendo com o Adelino. Então a mãe fala, olha, você está tendo esses pesadelos? Vem para casa, vamos orar junto, né? Então é o que acontece à noite, quando ele volta, eles vão orar antes de dormir. E nesse momento de oração, como sempre acontece nos momentos em que nós elevamos os nossos pensamentos e pedimos assim o auxílio, a presença dos irmãos espirituais,